pessoal, estou aqui mais uma vez no canal Brasileira na Noruega Lu. E nós, como já foi divulgado, né, a semana passada, eu prometi a vocês que eu ia fazer a entrevista com a editora do livro, esse livro aqui, A Caminho do Norte. Então, assim que foram divulgadas algumas das revelações que estão nesse livro, que a Christiana Luckman, né? Acho que é Luckman, lançou, muitas pessoas ficaram curiosas e todo mundo quer saber o depoimento que ela tem para dar. Então, ela está aqui, acabou de chegar agora na sala, e ela vai revelar pra gente alguns dos detalhes que todo mundo está querendo saber. Eu estou agora aqui justamente com a Cris, e ela vai nos contar detalhes que tanta gente está curiosa. Primeiramente, muito obrigada, Cris. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho. E, na verdade, com a intenção de que seja um livro de apoio a muitas pessoas que aqui precisam, tanto os estrangeiros como as pessoas que estão também, que não moram no país, para conhecer um pouquinho mais sobre como que é a vida de uma estrangeira aqui. Então, eu vou tentar logo ser direta, eu vou falar... Na verdade, eu escrevi poucas perguntas, porque eu sei que a Cris é bem comunicativa. Olá. Você é técnica em enfermagem, escritora e compositora, certo? Sim. Me formei aqui como técnica de enfermagem, assim que eu cheguei. E comecei aos 18 anos escrevendo músicas assim, escrevia poemas e aquelas letras que pra mim não chegariam a nenhum ponto. Mas acabei encontrando pessoas no ramo da música e que me ajudaram a compor profissionalmente. Escritora e compositora. Sim. Então, como você conheceu o seu primeiro marido ou pai da sua filha? Internet. A famosa internet, assim, quando Foi no começou. Orkut? Não, na verdade um site americano. Eu tenho uma amiga que era casada com um advogado americano e ela era minha chefe. Estava de mudança para lá e queria me levar junto com ela, assim como a irmã e alguns da família. E aí ela conheceu esse site e me botou no site, na verdade. Acabei encontrando ele lá, eram bastante e-mail, bastante carta de pessoas diferentes. E quando eu recebi aquela foto daquele homem lindo de olhos verdes, lembro até hoje que a minha tia sempre fala, olha, lembra que você apontava o dedo e falava, esse aqui é o homem da minha vida? Então, muito interessante, na verdade, mas a internet faz isso. Hoje em dia tá Tempos muito... modernos, né? Então, agora eu vou falar uma pergunta assim bem polêmica para ser logo direta, sobre sequestro de crianças na Noruega. Ou, como você falou no livro, pode ser chamado de rapto parental, né? No texto, a Alessandra Barbieri, ela esclarece bem esta situação no livro, que existe uma grande diferença entre sequestro e rapto parental. Sequestros são pessoas que, digamos, com a intenção financeira, sequestram pessoas ou crianças, qualquer um, para ter lucros financeiros. Agora, rapto parental... Será que tem interesse financeiro também nesses raptos parentais que acontecem na Noruega? Eu acho que é bastante difícil no caso, entendeu? Mas nunca sabe, tem pessoas para tudo, entendeu? Mas o que mais abrange, e existe algumas reportagens aqui dentro do país, da Noruega, que rapto parental está crescendo muito no país. E infelizmente trata-se mais de separações. Abrange mais esse ramo familiar quando a situação passa de ser uma simples separação, mas um karma, um peso para aquela família, para aquela mãe ou para aquele pai, aonde tá essas crianças envolvidas ali. E de alguma maneira se quer proteger essas crianças, aonde você não acha a proteção que deveria ter. Por que você veio morar na Noruega e você decidiu vir mesmo para cá? Olha, por ser filha de pais separados, então eu sempre tive aquela falta enorme da presença paterna na minha vida, e até mesmo da materna, porque eu fui criada por avó.
E quando, na verdade, eu estava noiva do pai da minha filha, do norueguês, quando a gente se conheceu, a intenção sempre foi essa dele, ou que a gente morasse aqui ou que fosse morar no Brasil, já que ele era diretor de uma multi internacional que também tem no Rio de Janeiro. Só que isso não ficou decidido entre nós. No final das contas, com a gravidez, e eu acabei sabendo da traição que estava acontecendo toda atrás das minhas costas, acabamos terminando esse relacionamento, ainda comigo grávida de 6 meses. E quando ela nasceu, vendo toda aquela situação de como ele estava, como estava se envolvendo demais com outra pessoa e esquecendo exatamente da prioridade que era a filha que nós íamos ter, que tivemos junto, eu vi que seria a única maneira, na verdade, de que a minha filha pudesse conhecer e conviver com o pai. Então não vim, na verdade, atrás do amor de um homem, como no livro assim eu descrevo, mas do amor de família, para que ele estivesse próximo e minha filha tivesse essa presença paterna e materna, crescesse com ela. Entendi. O que você acha da diferença cultural que você viveu aqui? Olha, acho que tanto para nós brasileiros como para qualquer outro estrangeiro que aqui chega na Noruega, vai existir esse choque de cultura. É uma cultura muito diferente, é uma cultura muito fechada e até mesmo um povo bastante frio, sentimental. E para nós brasileiros que somos muito abertos, expressivos e usamos até mesmo muita mímica e gesticulações para falar com o corpo e com a mão, é estranho chegar num país onde você é observada de cima a baixo. E ali a gente tem muitas vezes que segurar uma mão, controlar um sorriso, boca fechada. Não pode nem sorrir. Poder sorrir pode, mas você muito sorrir também um pouco, como a gente é acostumado no Brasil, pode ser mal visto para alguns. Tá vendo? Isso aí eu não sabia. Eu não estava sabendo essa parte do sorriso, não. Sobre o sorriso, porque eu não sabia dessa questão do sorriso, que não podia sorrir muito, que pode ser mal visto, né, na Noruega, se você sorrir muito. Realmente, quando eu cheguei aqui, ano passado, eu entrei na academia e eu sorri, porque eu sou feliz, né? Graças a Deus, eu tenho Deus no meu coração. Eu cheguei sorrindo na academia para recepcionista, todo mundo, e eu percebi que aquilo foi mal visto. Depois elas falaram de mim por trás. Elas falaram assim, um grupinho, falando: Mona é so rara, ela é estranha e tal. Aí eu parei, desde aquele momento eu parei de sorrir. Agora eu fechei meus dentes. Deixa eu ver. Mas aqui realmente tem aquela coisa que eles são muito educados. Isso a gente estranha no Brasil. São educados, mas esta educação não é como a gente no Brasil é acostumado, ter a educação com carisma e gentileza. Não, eles são educados, mas é cada um na sua, e muitas vezes você trabalhando com a pessoa, aonde você fala bom dia, tudo bem e tchau. Mas quando você encontra lá fora também, é o que você tem, bom dia, tudo bem e tchau. Como é ser solteira e estrangeira, brasileira ou estrangeira na Noruega? Como é a vivência aqui, assim, nesse Olha, sentido? É muito difícil para estrangeiros que chegam aqui casadas, ou então que vêm para cá porque estão casadas com norueguês. E no final das contas tem a ver essa separação e existe crianças dentro deste relacionamento, porque você não tem mesmo aquele mesmo convívio de família como temos no Brasil, como almoço na casa da avó ou na casa da sogra todo domingo, a mesa cheia com 10, entendeu? Então pode já ter certeza que a partir do momento que você se separa, você já não tem aquele contato com a família daquele homem com quem você foi casada muito. E menos você vai ter, depois da separação, os seus filhos, netos vão ter. Eles aqui, o que a gente no Brasil, somos os melhores amigos, começam pelos nossos primos, né? Não é assim que a gente funciona na nossa cultura? Aqui já é o contrário. A amizade entre primos é uma coisa de encontro uma vez no ano, e olhe-se lá.
Mas o país, porque você não tem esse lado familiar como apoio, o país te dá esse apoio. Existem muitos meios, existem muitas formas para que você cuide e crie uma criança muito bem no país, economicamente, independente de pensão de pai ou de qualquer outra coisa, apenas com o seu trabalho e com as oportunidades que o país dá. Por exemplo, Barnetrig, auxílio à mãe solteira. Barnetrig é uma espécie de ajuda a crianças, família que tem crianças pequenas. Tem também, deixa eu ver, o Barnetrig ajuda a mãe solteira. Além disso, tem algo que é um auxílio para a criança que ainda não está no jardim 100%, que tem menos de 5 anos. Então, existem muitas ajudas econômicas que o país É isso que eu ia entrar agora. Como economicamente, como é criar filhos aqui na Noruega? Economicamente falando, qual a facilidade ou dificuldade? Economicamente, você tem tudo. Você é um país muito igualitário. Ele te dá toda a oportunidade que você precisa para criar 1, 2 ou 3 filhos ou mais, independente de qualquer outra coisa. Tem uma boa casa, tem uma boa família. Mas é claro que ainda existe uma pouca de diferença salarial, né? Então, dependemos. Não é que, como todo mundo pensa, que nós todos somos ricos no estrangeiro. Infelizmente, não é assim. E o Brasil ainda pensa que todos os estrangeiros são ricos, são milionários. Não, não somos, mas graças a Deus na Noruega a gente pode viver bem com os nossos filhos, baseado pelos nossos salários e pelas ajudas que podemos ter, dependendo do salário, pelo Estado. Então, Cris, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Você quer falar alguma coisa sobre o livro? Olha, uma pergunta que sempre é feita e que todo mundo se interessa, especialmente os noruegueses que estão atrás do livro. Muito obrigada pelo interesse. E querem sempre saber se é uma biografia, que está todo mundo confundindo o livro como se fosse a minha biografia. Não, pessoal, não é uma biografia minha, em especial, mas o livro é um livro de ficção baseado em histórias reais. Ou seja, tudo o que está no livro e algumas outras coisas que eu não posso dizer é real, entendeu? E o livro trabalha com isso, com política, com a corrupção, entendeu? Erros processuais, o dilema de crianças que infelizmente aqui estão envolvidas em casos de separação que não deveria estar, e mostra exatamente como que é a realidade de uma estrangeira que aqui vive sem família, sem conhecer totalmente as leis, que precisa dessa ajuda mais, e aí a ajuda que você tem para recorrer é advogados e amigos que também muitas vezes não sabem muito, não conhecem muito também da lei. E assim, dá para comprar no Brasil o livro? Sim, o livro é um lançamento da editora Chiado, de Portugal, e saiu agora em setembro, diretamente do Brasil, diretamente de Portugal, para o Brasil, Cabo Verde, Angola, e também vai vir posteriormente, agora no futuro, teremos a versão dele em inglês e espanhol, que aí já abrange Estados Unidos, Inglaterra, mas por enquanto estamos no Brasil, Portugal, Cabo Verde, Angola, e também existe a possibilidade dele ser encontrado todos aqui. Como aqui já encontra-se Alemanha, Itália, são vários países e vários lugares diferentes que, na verdade, nem eu sei até onde o livro chega. Cris, eu vi que o seu primo, ele está colocando o link aqui no YouTube de onde comprar o livro. É um site? Sim, existe no site da Chiado. No site da Chiado. Está à venda porque está havendo até agora um pedido muito grande e por isso deu um atraso nos livros para ser entregue por causa
especialmente pela Europa, e fora estão havendo vários pedidos. E então estamos indo com calma, caminhando devagar, mas consegue se entregar. E pelo site ainda é mais fácil do que as livrarias que estão demorando mais, porque no próprio site eles entregam de 5 a 6 dias. E tem vários sites também, não só da Chiado, mas encontra outros lugares onde vende livros pela internet também, que já estão todos disponíveis. E a entrega ali é mais rápida para os países, especialmente Brasil, que o livro ainda não chegou até as livrarias ou as cidades, algumas cidades do Brasil. Mas você logo encontrará o livro nas livrarias Cultura e Saraiva e várias outras, que fica difícil para mim falar todas. Então, pessoal, eu vou... na verdade, aqui nós temos uma brasileira que está nesse momento aqui nessa sala com a gente, a Val, ela não quer aparecer, a brasileira que mora aqui na Noruega. Ela veio comprar o livro e eu vi que quando a Cris foi assinar o livro, eu achei a caneta bonita, eu falei, nossa, caneta linda. Ela falou que tem uma história para falar dessa caneta, agora eu fiquei curiosa. Quer falar pra gente? Quer dividir? Não sei qual é. Não, a história é simples. A caneta eu comprei quando eu estava casada pro meu ex-marido de presente no Dia dos Pais. Mas ele não gostou muito do presente porque eu falei que ele só podia usar a caneta para assinar o primeiro contrato de compra de um imóvel dele. Porque ele não ficou muito satisfeito e na separação ele deixou a caneta. Hoje em dia ela se transformou numa espécie de símbolo de sorte, digamos assim. Todos os meus contratos e até mesmo os livros eu autografo com ela. E tem um carinho especial. Sim. Agora pra você, pra finalizar, você não tem medo assim de estar falando tão abertamente de coisas tão sérias sobre a Noruega, coisas que ninguém fala, né, na mídia? Olha, como eu estou dizendo, o livro é um livro de ficção, apenas baseado em fatos reais. Entre a realidade e a ilusão, só lendo o livro para saber. Mas medo eu não tenho, é um livro bastante pesado, realmente não aconselho para menores de 16 anos, porque já vi muitas pessoas que leram o livro chorando por causa do livro e por causa da história. Só que a verdade continua sendo a verdade, né, gente? Então não pode ser um tabu, não pode ser jogada para debaixo do tapete. Como, digamos, é a Noruega, é verdade, é um país maravilhoso com lindos fiordes e uma linda cultura. E sim, tem uma linda cultura. Eu acho que o patriotismo deles é muito importante. E o fato de que estão sempre lutando para que todos tenham uma igualdade é muito importante. Só que acontece muitas coisas também que não se condiz com a política do país. E isto era a minha luta. Foi por isso que eu escrevi o livro. Eu passei 3 anos escrevendo ele detalhadamente, tomando muito cuidado para que ele não seja servido de, o que podemos dizer, para que ele não seja usado contra o país, mas a favor do país. Porque assim como na nossa política existe erros e falhas enormes, infelizmente existe também muitos erros na Noruega quando se trata do sistema da criança e do adolescente. E são esses erros que estamos tentando lutar contra, para que não aconteça, porque algum desses erros podem ser cruciais na família e na vida de muitas crianças. E nem todo mundo é tão forte para superar certas histórias como eu superei, e como estou superando, e como estou fazendo com que meus filhos superem. Mas precisamos lutar para que o melhor seja feito para todos nós. Somos estrangeiros e aqui estamos, fazemos parte desta nação e queremos que a lei também funcione para todos, com Muito todos bem. os direitos que temos e igualdade. Ficou bom.
Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação do livro, né? Desse canal. E a gente não... Acho que já tá bom, né, por hoje. Ficou bem explicado e deixou pra vocês uma curiosidade, colocou mais água na boca de vocês, né? Porque eu já tinha falado, e desde que eu falei na semana passada sobre o livro, já tem muita gente curiosa perguntando. Então é isso aí. Por hoje é só. Tchau, obrigada mais uma vez. Obrigada, foi um prazer. Voltarei sempre que for convidada. Uhum. Ok. Tchauzinho, pessoal. Tchau. Eu sou a Cristiane M. Longvar, a autora do livro A Caminho do Norte, que está à venda para Brasil, Portugal, Holanda, Cabo Verde e em breve para outros demais países, em inglês e espanhol. E eu escrevi um romance biográfico sobre a dura realidade da Cris, que é uma jovem que chegou com 23 anos na Noruega em busca de uma realidade melhor para ela e para uma filha. Espero que vocês gostem do livro. E qualquer coisa, entre em contato comigo, a escritora do livro, e para tirar suas dúvidas.